Mateus 22. Resumo: Jesus conta a história do casamento do filho do rei. Fala sobre impostos e dízimos. As cerimônias deste mundo não têm validade fora dele. O mandamento é amar. Jesus pergunta às pessoas sobre o que pensam dele. Leitura. E então Cristo começou a contar uma história por parábola desta forma. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebra o casamento de seu filho, e ele mandou seus empregados para avisar os convidados do casamento, porém estes não queriam ir. Então mandou seus empregados outra vez, com o seguinte recado: digam aos convidados, eis que a nossa comida está preparada e matei alguns bois para o churrasco. Já está tudo pronto, venham para o casamento. Mas eles não se importaram e foram para seus campos e outros para seus trabalhos. E outros ainda agrediram os mensageiros e até mataram alguns deles. E quando o rei escutou isso, ficou zangado e enviou seus exércitos e matou aqueles assassinos e queimou sua cidade. Então ele disse aos empregados: o casamento está bem preparado, mas os convidados não eram dignos. Consequentemente, vá às ruas e convide todos os que encontrar para a festa de casamento. E os mensageiros saíram para a estrada e convidaram, tanto quanto puderam encontrar. E o casamento estava cheio de convidados, tantos bons como maus. E o rei entrou para ver os convidados, e ele viu um homem que não estava vestido conforme a festa. E ele disse: por que você veio sem estar caracterizado? E o homem não respondeu. E o rei disse aos seguranças: agarrai e o expulsei para fora de seus muros exteriores. E lá havia choro e ranger de dentes. Pois havia muitos convidados, mas poucos foram os escolhidos. Então os fariseus se afastaram para bolar um plano que fizesse Jesus se contradizer em suas palavras. E os fariseus enviaram servos para fazerem perguntas que fizessem Jesus ser acusado de algo independentemente de sua resposta ser sim ou não. E começaram a pergunta elogiando Cristo para que não o suspeitasse de suas intenções, dizendo: Senhor, sabemos que és um homem verdadeiro e que ensina a palavra de Deus segundo as Escrituras sem se importar com a aparência da pessoa. Responde-nos por favor o que pensa tu? É correto pagar impostos aos governantes? Jesus, percebendo seus corações maldosos, respondeu: por que estão me testando, seus hipócritas? Alguém me traga uma moeda aqui. Quem fez essa moeda? E os homens responderam: o governo, Senhor. Então Cristo levantou a moeda no alto e respondeu a todos: entreguei, pois, ao governo o que pertence ao governo, e da mesma forma entreguei, pois, a Deus o que pertence a Deus. E ao ouvirem isso, ficaram surpresos com sua sabedoria e foram embora. Logo depois se aproximaram de Cristo os saduceus, que não acreditam em ressurreição, para fazerem perguntas que desacreditam a crença da ressurreição com base na lógica. E perguntaram assim a Cristo: Senhor, foi ensinado por Moisés que se um homem morrer, sem ter filhos, a esposa deverá se casar com seu irmão. Houve, pois, nossa dúvida, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, que era casado, morreu sem ter filhos e deixou sua mulher. O segundo, este porém da mesma forma morreu e a mulher casou-se com o terceiro, porém assim como o segundo, este também faleceu sem deixar filhos, e o mesmo aconteceu como todos os 7 maridos daquela mulher. A nossa dúvida é, quando chegar o dia da ressurreição, qual dos 7 será o marido da mulher, visto que todos se casaram? Jesus, olhando para eles com decepção, respondeu: por não conhecerem as Escrituras, nem a Deus, vós errais. Porque na ressurreição seu casamento não terá valor, por isso serão como os anjos de Deus no céu, solteiros. Vocês não leram sobre a ressurreição dos mortos quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E, as pessoas em volta, ouvindo isto, ficaram maravilhadas com a sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fez os saduceus ficarem calados, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, conhecedor da lei, perguntou para o testar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e em todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, a este, é: amarás o teu próximo da mesma forma como tu se ama. Destes 2 mandamentos se baseia toda a lei e os profetas.
E, aproveitando que os fariseus estavam ali, Cristo perguntou: O que vocês pensam sobre o Messias profetizado? De quem será descendente? Eles disseram-lhe: de Davi. Por que então, Davi, sentindo o Espírito, chamou o Messias de Senhor dizendo: Disse o Deus ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até o momento que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés? Se Davi, pois, chamou o Messias de Senhor, como é que pode ser seu descendente? E ninguém sabia responder. E saíram dali envergonhados, e aquele dia em diante nenhum deles ousava mais interrogá-lo.